seus direitos, como a gente tem toda a terça-feira, e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, eu diria, né? Que é a questão do assédio no ambiente do trabalho, porque às vezes aqui no J+, eles dizem que é assédio. Eu não vejo como assédio, né? Depende. Mas por isso que eu digo que é polêmico, né? Eu vejo apenas como profissionalismo, como algo... É que tem vários tipos de assédio, né? De cunho sexual, né? Ou moral, então... são vários tipos e como detectá-los, né? E a gente vai falar sobre isso com a doutora Camila Hacker, que está aqui conosco, né? E aceitou o convite de participar do programa de hoje. Obrigado, Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Ednei. Bom dia, Estela, bom dia a todos. E sim, é um tema muito polêmico e o que cabe a gente tentar desmistificar isso e não transformar também, como vocês comentaram, tudo em assédio. E diferenciar o que é assédio e o que é uma importunação sexual, né? No caso do assédio sexual e importunação. Quando a gente fala na palavra assédio, a gente está falando de um assédio em ambiente de trabalho. A palavra assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual, é algo que acontece dentro do ambiente de trabalho e a gente caracteriza por diferentes tipos, né? Como ele vai acontecer. Se ele é de uma forma ascendente, se ele é de uma forma descendente, de uma forma horizontal, porque ele pode, a gente vê em 90% dos casos, ele acontecendo do superior hierárquico, do chefe, para com o empregado. Mas ele também acontece do empregado, né, de forma para o chefe. Mas nunca ninguém foi condenado por isso. Já chefes, né? Já chefes. Mas enfim, né? Aí eu tô falando do lado do patriarcado, né? Do patronato. Porque tem que ter a pessoa que está sendo assediada, ela tem que ter aquela tolerância, porque, é meu chefe. Se eu falar alguma coisa, ele vai me demitir. Isso que eu ia falar. A Estela tá vindo trabalhar, passa na obra, porque tem 2 obras aqui na esquina, né? Não que eu esteja sendo preconceituoso com os pedreiros, mas os pedreiros já, né? Dá uma mexida ali, né? Ou não sei o que. A Estela pode simplesmente meter-lhe a boca, né? Erguer para os 6 eles lá e vir trabalhar. Mas no trabalho, o que ela pensa? Se o chefe faz um elogio mais passando alguns limites, né? Ela pensa em dar uma boa resposta, mas já se segura porque, poxa... Dá uma risadinha amarela. Eu preciso desse emprego e tal. Emprego. Por isso que aumenta, né, Camila, a complexidade desse problema, né? Sim. E quando a gente fala quando a gente, fala em um assédio moral, um assédio sexual, é o famoso, é apenas uma brincadeira, né? Caracteriza assim e diz, não, eu só estou brincando. Mas para caracterizar esse assédio moral, é necessário essa permanência. Ele fez uma vez... Uma constância. Isso. Que você até falou, olha, eu não quero mais que faça, eu me senti, não me senti bem com tal palavra que você falou para mim, enfim. E aí você... comenta, você avisa que você não gostou disso e aquilo se repete. Essa insistência, essa permanência no tempo de algo que você não gostou que faz com que caracterize um assédio. Um exemplo, você a gente colocou aqui a Estela como exemplo, então ela recebeu uma brincadeira, aí ela comunicou, ela disse, não gosto desse tipo de brincadeira, não dou liberdade para isso, então eu prefiro que não aconteça mais. E aí encerrou ali. Não caracterizaria o assédio. O assédio é essa insistência, essa permanência no tempo de algo que te constrange, te provoca uma forma, a gente coloca, né, a forma mais prática da pessoa entender um bullying nesse sentido. Uma brincadeirinha de mau gosto, no sentido desse assédio sexual, ou passar a mão no cabelo, elogiar, mas com uma insistência e dentro de uma relação de trabalho. Quando a gente fala em assédio, é dentro de uma relação de trabalho. Sempre tem aquela questão... Eu acredito que o assediador, ele não pode ser tão ignorante, sem noção, a ponto de não perceber que a pessoa está constrangida. A pessoa não está gostando. Porque se eu falo uma coisa pra você agora e você fez uma cara estranha pra mim, poxa, não gostou, eu não falo mais. Acabou. Mas a pessoa parece que ela não se toca, né? Ela não tem noção. E eu acho que aí entra a questão da relação de poder, né? Eu vou fazer porque eu posso. Posso. Né? Então ela é minha empregada e ela vai ter que escutar sim porque ela é minha empregada. Esquecendo-se que ela foi contratada não pra ouvir tuas besteiras, né? Mas sim pra desenvolver determinada
tarefa, né? Aqui a gente tá falando de mulher, né? Mas isso também pode ser o contrário, né? Sim, acontece muito, né? Tanto eu, né, fiz algumas palestras em empresas e 90% de algumas indústrias na região é de homens. E alguns relatos, né, e perguntas no meio da palestra, tá, mas e não pode acontecer da mulher para com o homem? Isso, pode e acontece. De mulher com mulher, de homem com homem, de não homem com mulher, não importa, né? Eu conheço você aqui, a gente trabalha junto aqui no ambiente de trabalho, mas você fez lá no ponto de ônibus comigo. Não importa. A relação de vocês originou aonde? No trabalho. Então, pode fazer um churrasco no fim de semana lá na minha casa, aí tomar umas birites, aí começa já a ficar mais soltinho e tal. Também considera certo no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Não importa se você porque está tem vínculo, fora. Né? O vínculo que gera o assédio. E no caso do assédio moral, a gente fala também nesse tom de brincadeira no sentido, mas o que você está fazendo é muito, né, no sentido de muito devagar ou muito lerdo, eu falo, minha tartaruga dá 2 voltas no quarteirão enquanto você faz esse trabalho. Assédio. Assédio moral. Quando também tem aquela coisa de... como é que se diz? Rebaixar o cargo da pessoa na empresa, né? Sim, a pessoa sem justo motivo. A pessoa tem um cargo, ela está registrada naquele cargo, mas a pessoa do nada, ela quer, rebaixar ela, colocar ela... na política, isso, né? Não só na política, né? Não só na política, né? De repente a pessoa trabalha, digamos que no escritório, digitalizando algo, e a pessoa coloca ela na limpeza. Não que a limpeza não seja digno, mas ela foi contratada para uma coisa... Fazer cobrança. Que é outra coisa super legal de fazer. Ou taca a pessoa na cobrança. Essa coisa também, ela pode ser, inclusive, cobrada na justiça, né? Sim. Ou eu costumo... Você tem um trabalho, a gente não pode, na área trabalhista, rebaixar, né? Em termos de profissão ou de trabalho. Mas eu começo você tem o teu trabalho aqui, né? A tua função é essa. Mas a partir de amanhã, o Ednei começa a tirar funções. Sem justo motivo, sem falar nada, mas para te rebaixar nesse sentido, para provocar um pedido de demissão. Então, o que era o teu serviço hoje, não, Estela, hoje você não faz. E daí você fica, mas não, pode deixar que o fulano vai fazer. Agora eu vou retirar tal trabalho teu e sem justo motivo. Né? São as formas. Ou a cobrança excessiva nesse trabalho. Sem também uma justificativa. E aqui eu gosto de pontuar, e quando eu converso, né, nas empresas, não é tudo virar assédio moral. Senão eu costumo brincar, senão a pessoa vai sentar no banco ali, vai dizer assim, a partir de agora ninguém mexe comigo, hoje não tô a fim de trabalhar, então o meu chefe nem vai poder me cobrar a respeito disso, porque eu tô aqui, se ele vir falar é assédio. Se ele vir dizer assim, viu fulano, por que você tá sentado aí? Não, agora é assédio, você veio cobrar de mim. Não é esse tipo de cobrança. A gente não pode também transformar tudo em assédio. Mas, Camila, tem uma questão muito polêmica aí que eu observo, que é a justiça do trabalho, que é para onde vão, né, os processos que empregados movem contra empregadores. E eu vejo, assim, até Canoinhas ganhou uma época um prêmio de eficiência na área trabalhista, porque eles conseguiam resolver diversos processos num curto espaço de tempo. Então eles ganharam um prêmio por isso, né? Eu até fui fazer uma reportagem sobre isso e eu questionei o juiz do trabalho, né? A gente tem esse alto índice de resolutividade porque há de fato uma resolução do caso ou porque os patrões, com medo de serem condenados, fazem o famoso acordo, que é resolvido numa sessão, né? Sim. Vai lá os 2 advogados, vai lá o patrão e o empregado, e ali se resolve. Porque o índice de casos de ganho do empregado é muito alto. Então, numa jogada arriscada, o empregador não quer entrar numa jogada arriscada e opta, então, por mais que tenha razão, em pagar aquele acordo para resolver a questão. Sim, é uma seara bem de discussão, realmente, a área trabalhista... né, muitos advogados, às vezes, que não atuam na área trabalhista ou atuam só para o lado patronal, costumam, né, até amedrontar nesse sentido, né, o empregador, porque entrou na área trabalhista, já é ganho de causa para o empregado, né, mas a solução, como você comentou, na relação de acordo, a taxa de acordo é muito alta,
Justamente por aquele medo. Eu não sei o que vem da cabeça do juiz. Né? E muitas vezes por não ter as provas que o empregado... E vamos dizer que pro juiz é ótimo, né? Porque ele não precisa fazer uma sentença, né? Ele só tá mediando ali um acordo. Quando é a solução de um acordo, já imediatamente na audiência se resolve. E aí ele já transita em julgado e encerrou o processo. É um processo baixado. Mas aí a gente teve a reforma trabalhista do Temer, que inclusive colocava lá que o empregado que prove-se que ele não tem razão, né, ele pode vir a ter que inclusive pagar o empregador, não é? Isso ainda está em vigor? Sim, foi um momento que assustou boa parte dos empregados. Caiu muito o número de ações, né? Gigantesco o número de ações, com o medo, porque o que entrava? Eu vou entrar para ver o que vai dar. Se der, deu. Isso. Qualquer... Né, o comentário em qualquer milão tá tudo bem. Né? Então ele ganha de qualquer forma. Reduziu em muito o número de ações por esse motivo. Agora já retomou. Já retomou. Mas segue em vigor isso. Sim, o alerta sempre dos juízes, né, dos magistrados nesse sentido. Olha, se você está, né, entrando, né, dando entrada com essa ação, há que se entender que você tem esse direito, realmente. Que tipo de prova o empregador tem que ter para reverter um processo desse? O que seria, assim, visto do ponto de vista jurídico como cabal? Tipo, não, se o empregador tem isso aqui, ele vai ganhar essa ação. O que em todos os processos a gente costuma falar é a prova testemunhal, o peso maior. Porque há de se entender que muitas provas, né, documentais, o empregador sai em vantagem, porque ele tem essas provas. Porque eu paguei, tá lá, a folha de pagamento, hora extra. Ou até, né, consegue burlar um pouco essa documentação. Então, o que mais ajuda tanto pro lado do empregado quanto do lado do empregador é a prova testemunhal. Ou seja, se a Estela me processa, levar alguém do ambiente de trabalho, de preferência, para depor como testemunha, e o empregador da mesma forma. Isso, com um peso... Porque, e é justo, porque nem os advogados, nem os juízes estiveram ali para ver, né, o que estava acontecendo. Mas imagino que também pode, por exemplo, o quanto um outro funcionário da empresa seria confiável se ele depende do emprego e o empregador está mandando ele para... Tem muito disso, né? Tem você isso, vai na obrigação, né? Nesse sentido, se o teu chefe te chama para ir numa audiência, você vai falar o que ele te pede. Mas, ao mesmo tempo, lá você se compromete a dizer a verdade. Se você não, né, incorre em algum erro, em alguma coisa, pode ser punido. Né? Legal. Vamos voltar à questão do assédio especificamente. Até o Fernando está comentando aqui. Bom dia, Fernando. São temas que a sociedade ainda tenta achar desculpas quando o racista ou o assediador tem uma certa posição social, né? Que a gente estava falando agora sobre essa questão, né? Do racismo, né? Sim. Então depende, vamos ver como é que é a conta bancária de quem está fazendo, né, ou cometendo esse tipo de assédio. É isso que o Fernando está fazendo essa referência. Bom, a gente foi ali muito da questão jurídica, falou muito da questão jurídica, que tem razão, que não tem razão, mas a gente pulou uma etapa aí que é deixar claro o que é o assédio, né? Isso. Né? A questão do que é configurado o assédio, né, Camila? A gente falou do assédio sexual, né, especificamente, que é passar a mão, que é fazer, mas aí fica uma dúvida para mim. Na questão do assédio sexual, a primeira tentativa, né, a primeira investida teve uma negativa, segunda já é considerado assédio. Mas se já da primeira vez o patrão já fazer se tornar agressivo, ou seja, a pessoa diga, não quer, e ele já tentar, como se fosse até uma questão ali de violação física mesmo. Isso, já cabe uma denúncia. E a gente pergunta muitas vezes, né, vem as perguntas, mas e aonde denuncia, né, para a empresa? Né, tem grandes empresas, aí tem as famosas caixinhas, né, que eles colocam para sugestões, então você pode colocar lá uma denúncia. Casos em sindicatos, né, de cada categoria, você pode denunciar também nesse sentido, ou já procurar um advogado e relatar o caso que está acontecendo, já partindo para uma ação judicial. Eu falei da violação física, daí já partiu para o estupro, né? Se houver ali uma tentativa de forçar uma coisa... Já caracteriza outros tipos penais. Que a gente está falando de assédio no verbal apenas, né? Isso, mas ele, em qualquer toque, em qualquer, desde que seja no ambiente de trabalho, é assédio, e aí a gente pode acumular com outras
tipificações do Código Penal. Qualquer mão boba já está configurando, sim. né? O famoso, né, eu vou passar a mão no cabelo, eu vou fazer uma massagem, né? Eu vou abraçar meio à força. Isso. Aquelas mensagens que o presidente da CBF, era da CBF, né? Que sim. mandava pra empregada, né? Fazendo perguntas de foro íntimo, né? Pra ela. Que ele não tocou nela, mas ele ficava insistindo nisso, né? Tem namorado, o que você faz com o teu namorado, coisas assim. Teve uma situação também recente, doutora, que é do Pedro Guimarães, que era presidente da Caixa, né? Ele foi denunciado por várias mulheres, e uma das situações ali que me chama a atenção é que ele tinha ataques de fúria em frente aos funcionários e jogava coisas na parede e tal. Isso é considerado um assédio também? Por exemplo, a pessoa ter um petit dentro da empresa e começar a jogar as coisas sem fazer uma referência direto ao empregado? Sim. É o ato de constranger, né, que a gente chama, o ato de tanto violência, tanto verbal. E esse constrangimento à vítima, né? Nesse caso, você se sentiu encurralado porque ele de uma forma ou outra te ameaçou, no sentido, né, de jogar as coisas em parede, né, ele não te atingiu, né, de forma física, mas ele quis dar a entender o que ele o que ele queria fazer. Fazer o showzinho ali na frente do empregado como uma forma de descarregar a frustração dele no empregado. Sim. Né, porque ele poderia fazer isso dentro da casa dele, né, socar a parede, quebrar celular, né, e tudo mais. O assunto ele é muito amplo e ele engloba vários aspectos do assédio, né? Sim. Tanto o assédio, quando a gente relata, e é, né, interessante a gente trazer para falar aqui no programa, justamente porque em contato com, né, empregados e até cargos elevados dentro de uma empresa, me surpreendeu o número de casos relatados por esses empregados, no sentido, sim, acontece e mais do que se imagina, né, dentro das empresas. A famosa, né, a gente já, esses gritos, xingamentos, perseguições, que são bem comuns. Então, quando acontece do mesmo nível hierárquico, eu tenho a mesma função que a Estela no ambiente de trabalho, mas eu não quero que ela se destaque. Porque se ela se destacar, ela vai crescer. E eu vou permanecer na mesma função. Então, você é nosso chefe, eu começo a entregar situações. Olha, a Estela fez aquilo, mas ela errou. Então, E tem patrões que adoram fomentar isso, né? Sim. Fazer os funcionários... E essa forma de fomentar também é uma forma de assédio, né? A forma de cobrança. Relata-se também aquela forma excessiva na geração de metas, né, de vendedores externos, por exemplo. A gente tem muito de regiões, então eu e a Estela somos de regiões diferentes, e o Ednei começa a fomentar isso, a cobrança excessiva. Olha, a Estela tá vendendo mais na região dela, né, para instigar. Essa forma de instigar uma rivalidade entre os funcionários é uma forma de assédio praticada isso pelo acontece empregador. muito, achar que é competitividade Isso. que está estimulando, pelo contrário, está constrangendo, né? Sim. O Jacir faz uma pergunta interessante que ele fala sobre discussão de casal no ambiente de trabalho. O que ele está fazendo referência aqui é a pessoa que trabalha junto com a esposa e começa a discutir questões pessoais na frente do empregado. Pode ser considerado assédio também? Os empregadores, no caso, ali são casados e... Sim. Isso, os empregadores desde que são casados. atinja né, de alguma forma atinja esses empregados. Pois é, a Poliana disse que dá vontade de fazer um comentário sincero sobre a Justa Bampo ali, né? Melhor deixar quieto, né? O Harry mandou uma pergunta, mas foi censurada, cara, assim. Então não vai ser possível. Harry, obrigado. Tenta na próxima semana, tá? Que a gente vai ver se a gente consegue, tá? Tô brincando, ele nem mandou. Tá bom, Alexandre. Mas o Alexandre também mandou uma, foi também censurada, não é possível, né, fazer essa pergunta agora, mas quem sabe na próxima semana. O Vilmar Patrícia Cubas, bom dia, Ednei, Estela, algo que a gente ouviu bastante por aí, na eleição presidencial, o patrão chama os empregados e fala que se vocês não votarem em determinado candidato, na segunda, vai todo mundo pra rua. É verdade, né? Aconteceu um monte disso na eleição passada, Camila. Sim. Bom assunto pra gente falar. Sim, é uma forma também de assédio, né? E nesse caso entra já uma questão política de perseguição ali, né? Mas é também uma forma de
de assédio pressionar para que faça algo que seja em benefício do empregador. Né? Ele nada mais quer utilizar desse poder, dessa hierarquia que ele tem, para se utilizar da... Mas teve também uma outra modalidade que eles usaram muito, que foi de dizer assim, se fulano ganhar, na segunda vocês vão ganhar R$200. Sim. Aí eu não sei se é assédio, aí o que é. Também caracteriza. Caracteriza também. Sim, uma forma de assédio, porque é uma possibilidade, né, de tentar manipular o empregado. Então entra como uma possibilidade de assédio no ambiente de trabalho. O Fernando também está comentando, o assédio moral é muito cruel, ele ataca o emocional da pessoa, né? Isso, existe até aquela síndrome de Burnout, não é isso? Isso. Essas as consequências, né, que a gente fala da caracterização do assédio. Porque o que acontece? Muitas vezes, por se tratar de pessoas, né, quando acontece do nível hierárquico superior, né, para o inferior, né, do chefe para o empregado, a pessoa se vê, como eu vou reclamar? Né? Ninguém é milionário aí, tá trabalhando, né, pelo menos, né, só por hobby, né? Isso, não tenho nada que fazer em casa, eu vou lá trabalhar. Então a pessoa precisa daquele emprego, precisa daquele trabalho. Então esse ato de não falar, de não poder expor, muitas vezes por sofrer uma perseguição, ou amanhã ou depois, passa lá no RH para conversar porque, né, fez a denúncia, não deveria ter feito. A pessoa sente isso e tem medo das consequências. Então, o que acontece, né, de consequência física e emocional, né? São os casos de ansiedade, de crise do pânico, de depressão e de morte, muitas vezes, né? Porque chega a esse extremo. Há vários e muitos relatos que a pessoa, né, precisava daquele emprego, precisava continuar ali e aguentava calada, né? O calado, muitos daqueles abusos sofridos, né? A perseguição, é o xingamento, é a cobrança excessiva ou é o abuso, né? A forma de assédio sexual, e fica calada, não fala em casa, não divide isso com ninguém, e as consequências do assédio. Camila, essa questão trabalhista, por exemplo, eu tenho um coleguinha que não quer se indispor na empresa e não quer testemunhar a meu favor, embora tenha visto... Não é que isso, gente. Essas são suposições, né? Mas o colega, ele não quer se indispor com a empresa, porque corre o risco dele ter que falar a verdade lá e daqui a pouco ele sofrer uma retaliação depois. Sim. Né? Eu não consigo uma testemunha, né? Digamos assim. Mas eu tenho áudios, eu tenho vídeos, eu tenho conversas, eu tenho esse tipo de prova. É compatível ou não perde ainda para testemunhal? O que a gente fala, né, das gravações aí em áudio, né, em WhatsApp, enfim, em outros meios, é o peso que isso tem e a impossibilidade de você usar como prova. Porque você acabou utilizando a imagem, né, gravando isso sem autorização. Então, até que ponto? Só que o que eu costumo falar é que a partir do momento que você pode anexar isso a um processo, ele tem um peso, óbvio que tem. É o famoso, ele está no processo, o juiz pode até mandar retirar isso, por pedido da outra parte. Mas o que eu costumo falar é que o juiz não deixou de ver. Ele não deixou de ter acesso a isso, mesmo que retire. O César mandou um link aqui que eu já tinha lido essa matéria e eu achei bem interessante, porque é um bom exemplo para a gente explicar a relação dúbia ali, né, do assédio. Porque aquele Marcos Melling, ele era o diretor de núcleo de humor da Globo, né? Sim. E aí ele foi despedido porque um grupo de mulheres acusou ele de assédio sexual. E ele deu uma entrevista recentemente para a Folha de São Paulo dizendo assim que ele vai expor elas também. Porque elas expuseram as conversas com ele, e ele disse que tem inclusive fotos das partes íntimas delas que elas mandaram para ele. Nesse caso, considerando que ele era patrão delas, é assédio ou é uma relação consensual que elas estariam agora se aproveitando do fato dele ter sido chefe para tirar algum proveito? Isso é uma discussão. É bem complexo, né? Gente, isso é muito complexo. É a discussão porque se houve uma possibilidade, se você permitiu, isso vai descaracterizar a forma de assédio. Né? E a foto da genitália lá pode se configurar ou prova? A forma que você entregando isso, ele pode íntimas, configurar né? O mapa do tesouro. Ele vai ser
vinculada aí a outras tipificações penais, né? Informando isso, divulgando isso, se não for da forma correta. Enfraquece a tese delas. Inclusive a Dani Calabresa, em uma das conversas, ela chama chefinho, lindo, não sei o quê. Tipo, parece que dá... Pelo amor de Deus, não quero ir contra as mulheres. Mas parece que ela dá uma brecha, né? É a permissão, né? Até que ponto aquilo foi permitido e foi consensual. Eu respondi, né? E as questões, geralmente, dentro das empresas é isso, tá? Mas muitos relacionamentos começam dentro das empresas. Né? Você conhece a pessoa, é ali que você conhece, e ali vai, né, vai justificando tais conversas. Mas por quê? Porque você deu essa abertura. O que caracteriza o assédio é essa negativa. Né? Aquilo me constrangeu, eu não dei abertura. Olha quantas mensagens ele me enviou, mas eu não respondi nenhuma. Ou se respondi, já pedi, olha, não me manda mais, não aceito esse tipo de conversa. Até Michelle e o Barack se conheceram no trabalho, né? Michelle e Barack Obama se conheceram no trabalho. Então acontece muito isso, até pelas afinidades que as pessoas têm, né? É o local que você permanece, né? O dia todo. O dia todo? Muito mais do que com sua família, né? Muito interessante. Você vê que o assunto vai rendendo brechas, né? Então, vai trazendo, né, outras consequências, e talvez até a gente tenha que marcar uma outra programa para falar sobre isso, né? Doutora Camila Hacker, deixa eu só ler aqui a mensagem do Carlos, que ele mandou primeiro, né? Gostaria de mandar um abraço para a doutora Camila, excelente profissional e uma esposa e mãe maravilhosa. Beijão do seu marido Carlos e do seu filho Felipe. Que bonitinho, né? Se conheceram no trabalho? Não, né? Não. E também a Andriele mandou um abraço para você, doutora Camila Hacker, falando hoje então sobre assédio no ambiente do trabalho. A gente vai voltar a esse assunto, vem? Que é muito interessante, muito importante, tem muitas dúvidas. Quem sabe na próxima a gente lê as dúvidas do Alexandre e do Harry. Quem sabe? Quem sabe? Obrigado, doutora. Seja sempre bem-vinda. Né? Esperamos ver outras vezes aqui. Obrigada.